Peço a você que você feche seus olhos, curva sua cabeça para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença nesta hora. Queremos pedir, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, através, Senhor Deus, da Tua palavra, falar aos nossos corações, à nossa mente, abra o nosso entendimento, tira, Senhor Deus, todo espírito de distração e fala conosco, Pai, porque precisamos ouvir a Tua palavra. Assim nós oramos, pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. É um texto conhecido, mas eu queria ler com todos vocês, que é algo que Deus tenha falado no nosso coração essa noite. Que Deus colocou essa palavra, o Espírito Santo de Deus nos conduziu a falar sobre este tema. Entendendo os processos. Amém? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Se puder projetar, eu agradeço. Vamos todos juntos? Todos juntos, irmão, vamos lá, de novo. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Glória a Deus. Entendendo os processos. Processo na Bíblia, no contexto bíblico, é o caminho que nós percorremos até chegarmos a um propósito. Você já se fez a pergunta, se você já se perguntou alguma vez, qual é o propósito da sua vida? Para que nós estamos aqui neste mundo? Qual é o propósito? Qual é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida? Certamente, você já deve ter feito essas perguntas, esses questionamentos algumas vezes com Deus. Senhor, por quê? O que o Senhor tem para comigo? Qual que é o projeto aí, meu Deus? Isso é muito importante e isso é muito natural, porque eu estou aqui e Deus tem um propósito na minha vida, e até eu chegar neste propósito, eu estou passando pelo processo. E eu sou uma pessoa assim que sou muito inquieta em muitas coisas. Eu gosto às vezes de estar sempre em movimento, e às vezes a gente colhe alguns resultados assim amargos dessas coisas, porque a gente vai antecipando as etapas, os processos, mas às vezes faz parte também um tempo. Deus não necessariamente nos planta exatamente de um único lugar, para fazer a única coisa, muito pelo contrário, geralmente os processos, eles acabam nos conduzindo, porque ele é justamente um caminho. Ontem fez 1 ano que eu saí daqui com um projeto que eu tinha para estudar na Europa, eu e a minha família. E chegando ali, nós oramos bastante tempo antes, nos preparamos, consagramos, fizemos tantas coisas, imaginando assim, Senhor, certamente o Senhor vai preparar tudo, vai ser tudo, chegar, está tudo pronto, uma casa para nós morarmos, a escola para nós estudarmos, o Senhor vai conduzindo tudo. Eu nunca tinha ido lá, não sabia, pesquisei bastante, mas eu nunca tinha estado neste lugar. E assim nós fomos, há 1 ano atrás, exatos há 1 ano atrás. E é interessante que nós chegamos lá e nós passamos alguns perrengues, e eu comecei a fazer essa pergunta: Senhor, será que é para mim estar aqui? Será que eu não consigo achar casa para alugar aqui, pai? E começou a passar uma angústia no meu coração. Então, quando as coisas não vão dando muito certo, irmãos, a gente tem essa questão, essa pergunta, né? Será que é para mim estar aqui mesmo? Será que isso faz parte do processo que eu precisava passar? Será que esses planos meus
não são os teus. E eu sou um pouco afoito com essas coisas, então eu às vezes vivo me perguntando, porque eu já havia quebrado a cara algumas vezes com outras coisas, de antecipando eu sei que tem um projeto de Deus, um propósito de Deus, mas às vezes eu fico na angústia assim de que aquilo concretize logo, sabe? Eu lembro que alguns anos atrás, aliás, há bastante tempo atrás, há cerca de 10 anos atrás, talvez um pouco mais, Deus falou para mim e para a minha família que nós iríamos. Deus falou assim, falou para a Rose assim, na verdade foi com a Rose que Deus falou, mas Deus já tinha, sabe? É porque é fácil, né, irmãos? Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente querer ficar lá, entendeu? É fácil. Se você nunca foi, vou dizer para você, o dia que você for, você vai falar assim, Senhor, eu tenho certeza que eu senti algo de Deus neste lugar que é para mim vir para cá. É assim, irmãos. É assim, entendeu? E aí não foi diferente comigo, né? Aí Deus vem, eu chego de lá, Deus vem e ainda confirma, olha, se vocês ainda não foram, desde que vejo vocês lá na América do Norte, foi dia de Deus. Aí o que eu faço? Mais rápido, Senhor, aí passou alguns tempos, falei, o Senhor tem um propósito comigo, eu já senti isso no meu coração quando eu fui lá, agora o Senhor ainda vem, confirma, pronto. O que eu fiz? Já comecei a mexer os pauzinhos, tudo aqui para ir embora para lá. E comprei uma empresa lá, aluguei uma casa lá, e pronto. Fui eu embora, e mais ou menos, né? Fui e não fui, porque eu tinha empresa aqui também. E aí eu passei 1 ano e meio. Lá e cá, lá e cá. Depois eu não consegui mais. 45 dias eu cheguei a ficar longe da minha família. E por muitas vezes eu perguntei, Senhor, se esse é o teu propósito, abre os caminhos. A gente faz esses questionamentos. Abre os caminhos, Pai. Eu quero ver o Senhor agir aqui. Eu preciso que as coisas se desembaraçem. Eu preciso que as coisas prosperem. Mas Deus não abriu esses caminhos. E eu não consegui levar minha família para lá. E eu ficava lá e cá. Sofrendo. Cheguei 45 dias longe delas. E até que chegou um ponto que eu não conseguia mais ir lá. Eu estava na ponte aérea, mês sim, mês não, mês sim, mês não. E aí eu não consegui mais. Aí eu pedi para que minha irmã fosse ficar tomando conta da empresa lá. E ela ficou por mais 3 anos e meio, até que nós não conseguimos mais manter o negócio, fechamos o negócio. Levamos um prejuízo enorme. E aí vem os questionamentos, né, irmãos? Meu Deus, o Senhor não falou? O Senhor não disse? E aí a gente passa um tempo entendendo que às vezes, assim, depois que passa, no momento, irmãos, que a gente está passando, é uma amargura terrível. É uma angústia sem fim. Você começa a questionar Deus de várias formas. Mas depois que passa um tempo, você entende. Enquanto você está no processo, você não entende nada. Mas depois que passa um tempo, você entende que não era o tempo ainda. Se Deus tem um propósito, se Deus vai me dar aí, se aquilo não foi só desejo de estar lá, de coisa da carne, Deus vai preparar ainda o tempo certo. O fato que aquele tempo não era o tempo, mas eu achei que fosse. E a gente faz muitos questionamentos por não entender os processos. E eu sou amigo do pastor Hamilton há muitos anos, e quando ele fala aqui em cima que tanto tempo atrás, ele não podia imaginar que ele estaria vivendo, ele, a pastora Márcia, esse momento, é pura realidade, irmãos. Assim, sem falsa demagogia da parte dele. Nunca, momento algum, eu ouvi o pastor Hamilton dizer assim, olha, eu estou me preparando, porque em determinado tempo, o Hamilton já foi para a China, já foi para tanto lugar, já fez tanta coisa, já planejou tanta coisa, mas não acontecia. E não era fácil passar por esses momentos, né, Márcia? Não é fácil não entender o processo, viver nessa parte do processo, não é fácil. E a pergunta que eu faço essa noite é a seguinte: será que eu e você estamos aonde nós deveríamos estar? Porque a palavra de Deus nos fala que Ele tem planos, Ele tem projetos, Ele tem propósitos para nós. E os propósitos dele são de nos abençoar. Sempre. Olha que coisa linda. Então isso já traz uma alegria para o meu coração. Só que a gente pensa assim, bom, tudo que eu fizer vai dar certo. Mas nem sempre é assim. Porque tem que passar pelo processo.
E sabe por que nós fazemos essas perguntas? Poxa, se Romanos 8, 28 fala que eu sou chamado segundo o seu propósito, ou seja, além de eu ser chamado, eu ainda tenho um propósito. Que a frase anterior diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu projeto, o seu propósito, o seu plano. Então, além nós somos um povo chamado por Deus, que tem um propósito e um projeto. E a Bíblia nos diz, que nós acabamos de ler em Jeremias 29, que os planos e os projetos de Deus são para o nosso bem e não para o nosso mal. Então eu fico pensando, por que às vezes as coisas não dão certo? Por que às vezes eu me pergunto, será que eu estou aonde eu deveria estar? Talvez você que entrou aqui essa noite, faz essa pergunta. Poxa, estou passando por este caminho? Estou vivendo essa fase da minha vida? Estou vivendo esse período na minha vida? E as coisas não estão dando certo? As coisas não deslancham? Eu não decolo? Eu não prospero? Eu não avanço? Está tudo errado? As coisas não estão acontecendo nem de perto como eu imaginava? Pensei que Deus estava me direcionando para isso? Senhor, será que é para me estar aqui onde eu estou? Mas eu já fiz essa pergunta muitas vezes. E eu confesso para você que às vezes a gente até faz de novo. Passo de novo, Senhor, é para estar aqui mesmo? É isso mesmo? É o teu plano mesmo? O fato que hoje eu sei, isso facilita a minha vida, que eu estou no centro da vontade de Deus. Isso facilita demais, irmãos. Estar no centro da vontade de Deus. Porque o meu plano era ficar quase um ano inteiro lá na Europa estudando. Eu cheguei lá, um mês depois eu estava de volta aqui. Mas Deus mandou que eu voltasse. E eu vim porque meus planos podem se frustrar, mas os planos de Deus jamais se frustram. E eu entendo hoje fica muito mais fácil para mim, porque eu já passei pelo processo. Depois que você passa, que você olha, mas é lógico que eu tinha que percorrer esse caminho. Por que eu não vi? Irmãos, mas depois que passa é fácil. Mas enquanto você está passando, você está gemendo, você está chorando, você está batendo cabeça, você está questionando Deus. Depois que passa, fica fácil. Mas se a nossa vida está entregue na mão de Deus, o que nós devemos é confiar. Mas por que nós fazemos essas perguntas? Por que nós fazemos essa pergunta? Será que eu estou onde eu deveria estar? Essa pergunta sempre surge. Porque no caminho, você entende que de onde eu estou até o propósito, o processo se chama caminho. Então, porque neste caminho, nesse processo, existem algumas etapas. E uma delas, às vezes, se chama provações. Diga assim, provações. Mas, pastor, Deus prova a todos. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, quando nos tira de um lugar e leva para o outro, muitas das vezes, nesse caminho, assim como Ele tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida, a Bíblia diz que Ele conduziu ele para o deserto para os provar. Nem sempre, mas às vezes está acontecendo isso com você, e você não entende no processo, que o processo tem provações. Olha, Deus colocou à prova um homem chamado Jó. É interessante essa história de Jó, todos conhecem, né? Porque ele era um homem obediente, um homem temente, um homem do qual o próprio Deus dava testemunho, mas Deus decidiu provar o amor, se o amor de Jó era verdadeiro. Não para ele mesmo, porque Deus já sabia, mas porque Satanás questionou a Deus sobre o que Jó servia a Deus por bens que Deus dava para ele, porque Deus estava tudo certo na vida dele. Então Deus coloca Jó à prova. E eu fico muito, muito impressionado com as atitudes de Jó. E eu fico assim, meu Deus, isso vai mostrar para nós, isso mostra para mim quando eu não estou maduro o suficiente na fé. Porque quanto mais a gente se balança na provação, mais mostra como nós somos imaturos. Quando a provação vem sobre a nossa vida, você vai saber se você está mais maduro na fé, se você está mais alicerçado, se você tem mais experiências com Deus. É como você se inclina diante das provações.
Quanto mais você se inclina, quanto mais você balança, significa menos maduro você está. Então a resposta de Jó, quando a própria mulher dele disse, olha, diante de tudo que está acontecendo, amaldiçoa este Deus e morre. Mas a resposta de Jó é uma resposta que mostra a maturidade dele diante do problema. E olha, irmão, que não foi um probleminha, não. Jó estava sem os filhos, Jó estava sem os bens, Jó perdeu tudo. Perdeu saúde. Ainda tem a esposa, em vez de ser o apoio, ainda vai dizer, olha, quer saber, põe fim nisso, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a resposta de Jó sempre me mostrou como é possível chegar a uma maturidade espiritual para se dizer isso. E Jó diz assim, como falas uma louca, fala você, mulher. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ou seja, ter a convicção que enquanto nós estamos passando na provação, coisas ruins podem vir. E nós, a partir do momento que nós temos uma maturidade, nós temos uma resposta madura como essa. O próprio apóstolo Paulo também nos ensina muito, porque ele vem trazer vem mostrar para nós a forma como nós respondemos aos processos de provações, aos momentos de provações. Em Filipenses 4, do 11 ao 13, ele diz assim, ó, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha que interessante, ele diz assim, ó, porque aprendi. Já havia passado por isso. Olha, eu aprendi a me adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha, eu sei passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei. Então, quando nós passamos por provações, eu falo assim, olha, eu me alegro nas provações, eu me alegro nas tribulações. Por que eu sei que a tribulação, que as provações vão trazer em mim um benefício? Porque eu sei que quando eu estou passando por provações, eu estou passando por um processo que o fim dele é melhor. Jó teve tudo em dobro no final. As experiências que nós passamos nessa vida servem para nos melhorar. Então, passar por provações faz parte do processo. Outro prato que eu quero colocar para você, que no meio do processo, a disciplina, a correção. Talvez nesse caminho, você está passando por uma disciplina, por uma correção. Aí você vai entender, nós vamos entender o seguinte, olha, pastor, mas Deus castiga? Olha, irmãos, eu era criança, e eu ouvia isso muitas vezes. Menino, não faz isso que senão Deus castiga. Menino, não faz isso senão Deus castiga. Não fala assim que senão Deus castiga. Eu fui criado num lar evangélico, num lar cristão, e minha avó sempre dizia isso. Mas eles diziam isso mostrando um Deus ruim? Não, mostrando que na minha desobediência eu vou sofrer consequências. E existe uma situação que é importante nós deixarmos bem claro aqui, para que você se identifique onde você está. Se neste caminho eu for desobediente, eu vou sair do caminho. Porque enquanto eu estou em obediência, eu estou no processo. A partir do momento que eu começo a agir em desobediências, eu saio do caminho, eu faço um atalho. Assim como esse que eu fiz lá nos Estados Unidos, querendo ir embora para lá. Eu fiz um atalho, irmãos. Conclusão, sofri as consequências. E é terrível, a gente não gosta de sofrer as consequências. Olha em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim, ó, pois o Senhor, você é amado por Deus? Diga assim, eu sou amado por Deus. Você se sente amado por Deus? Diga assim, eu sou amado por Deus. Então veja bem, pois o Senhor disciplina quem ama. Olha lá, corrige a quem ama. E castiga a todo a quem ele aceita como filho. Você é filho de Deus? Você é castigado. É a palavra de Deus. Suportem as dificuldades
recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Olha, irmãos, quem já levou uma surra aqui? Quem já apanhou aqui? Fala assim. Hoje em dia está até proibido falar isso, né, irmãos? Hoje está um problema. Mas eu já apanhei demais, irmãos. Já apanhei muito. Porque eu não era fácil. Sabe, parecia que os pais de antigamente, a minha geração, parecia que a mãe estava sempre armada. Lá em casa sempre tinha uma vara, irmãos. Estava sempre armada, porque assim, quem nunca... A mãe quando pegava, que você fazia uma coisa, se você saia correndo, que ela fazia isso aqui, ó, e catava a havaiana no pé, irmão. Parecia um bumerangue aquilo lá, ela te acertava longe. Quem nunca, da minha idade, que eu duvido quem não levou uma havaiana nas orelhas de vez em quando. Então eu apanhei muito. Mas por quê? Por quê, irmãos? Por que a minha mãe me disciplinava? Porque eu era desobediente. E minha mãe queria formar em mim um caráter de um homem correto. Um caráter de um homem sério, um caráter de um homem temente a Deus. Então ela me ensinava que todas as vezes que eu desobedecia, eu tinha que apanhar. Mas eu era desobediente demais. E minha mãe esperta demais. Tem uns filhos que tem umas mães bobas, irmão. Mas a minha mãe era esperta demais. Então eu não tinha jeito. Mas o que aconteceu? O tempo passou. O tempo passou. E eu lembro que eu tinha 22, 23 anos de idade, noivo já, irmãos. Minha mãe falou assim, o horário para chegar em casa é 11h30. E eu nunca desobedeci. Aí eu aprendi que quando eu obedecia, eu era beneficiado pela minha obediência. Mas quando eu desobedecia, eu era castigado pela minha desobediência. E eu queria ilustrar isso dentro da Bíblia, no Salmo 137, você pode abrir aí, por favor? Nós vamos ler 2 salmos com situações distintas. Olha, eu vou ler o Salmo 137, vocês me acompanhem, por favor. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos, nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo, canta-nos um dos cânticos de Sião. Versículo 4. Mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar. Se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, lembra-te, ó Senhor, do que fizeram. Os filhos de Edom, no dia da queda de Jerusalém, diziam, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, condenada à destruição, feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Olha bem, irmãos. Irmão, esse salmo aconteceu cerca de 600 anos antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia. Nós vemos nesse salmo choro, humilhação, saudosismo, valorização do que perderam, desejo de vingança, mas nós não vemos nesse salmo arrependimento. Por que esse povo estava passando por isso? O povo de Deus estava sendo levado cativo. Porque foram desobedientes, irmãos. Deus estava aqui castigando este povo, disciplinando este povo. Este povo, por décadas, Deus vinha avisando, olha, se vocês se afastarem de mim, se vocês saírem dos meus caminhos,
Se você desviarem do propósito, o propósito qual que era? A terra prometida. E o povo já estava lá. O povo já estava em Jerusalém. E quer dizer, depois que chega ali, vai se desviar do caminho do Senhor, vai se afastar de Deus. E Deus começa a mostrar para eles, olha, não façam isso. Se vocês se envolverem, se prostrarem diante de outros deuses, vocês vão sofrer as consequências. Mas o povo, irmãos, desobedeceu, e Deus foi avisando, e o povo foi desobedecendo. E aí Deus traz o povo para essa situação. Mas o que me chama a atenção é que, além de tudo, no momento que você está passando pelo problema, é do ser humano, irmãos. Isso nós temos que vigiar. E cabe eu e você aqui a imaginar onde nós estamos. Volto a te perguntar, será que você está onde você deveria estar? Aí você vai fazer a pergunta, bom, será que eu estou onde eu estou? Aí você vai ver o contexto que você está vivendo. Este povo estava sendo levado cativo, na margem, numa terra estranha, à margem de um rio, não tinham mais nenhuma alegria para fazer nada, só choravam. Mas eles não olham para si, entendem? Se nós estamos aqui, é porque nós merecemos. Nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer os nossos erros. Quando a minha mãe me batia, quando minha mãe me castigava, não pensa vocês que eu achava aquilo bom. Muito pelo contrário, eu ficava com muita raiva dela. Eu ficava bronqueado com ela, porque eu achava que ela era inflexível. Eu olhava assim, bom é a mãe dos meus amigos, porque eles fazem o que querem, e eu não vejo eles apanharem. Eles fazem o que querem, saem a hora que querem, voltam a hora que querem, vai para onde quer, do jeito que eles querem. E para mim, a mãe deles naquele momento que era boa, a minha era ruim. Mas isso é falta de maturidade. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez, a culpa é da mulher. A mulher que o Senhor me deu, nem te pedi nada, viu Deus? A culpa é sua então também. A culpa é sua também, porque eu não te pedi mulher, o Senhor me arrumou uma, e essa encrenca aí fez eu pecar. A Eva falou assim, mas e você? Não, a culpa não tem nada a ver comigo. A culpa é do Senhor que põe esses bichos falantes na minha orelha aí, ó. Se esses bichos não falassem, não tinha problema nenhum. A culpa é sua também, viu Deus? Porque se esse bicho não falasse, se a serpente não falasse, eu não tinha caído. Entende, irmão? A culpa nunca é nossa. E esse povo estava fazendo isso. E o que nós vemos aqui é um povo querendo botar a culpa em outras pessoas, dizendo para o pessoal, olha, vocês, babilônios, que estão fazendo isso, vocês, filhos de Edom, que estão dando risada da nossa desgraça, olha, vou dizer uma coisa para vocês, o culpado é vocês, que estão levando a gente, que estão atormentando a gente, que estão castigando a gente, que tirou a gente da nossa terra. Ah, que saudade de Jerusalém, que saudade. Saudade, irmão, só que enquanto estava lá não fazia nada para permanecer lá, só desobedecia a Deus. Vemos alguém querendo colocar a culpa em outros. E às vezes, escute bem isso, dizer que o seu casamento acabou por causa do seu comportamento, dizer que o seu negócio, a sua empresa faliu porque você administrou mal, dizer que você se afastou dos caminhos do Senhor porque você foi fraco no momento da luta, isso vai te machucar. Então, é mais fácil colocar a culpa no cônjuge, é mais fácil colocar a culpa na sogra, é mais fácil colocar a culpa no folgado do cunhado, que todo mundo tem um. É esse cunhado aí seu aí que fica sempre assaltando a geladeira aqui em casa. É mais fácil colocar a culpa no governo, na crise. É mais fácil colocar a culpa na igreja, no ministro, no líder de ministérios. É mais fácil colocar a culpa no pastor do que você olhar para dentro de você mesmo e falar assim, quer saber? O culpado sou eu. E às vezes, quando nós fazemos isso, quando nós nos afastamos, quando nós pegamos atalhos e saímos do processo, nós somos disciplinados. 70 anos depois, Salmo 126, voltam as folhinhas atrás aí. Este povo aprendeu a lição.
Salmo 126 diz assim, ó: quando o Senhor nos trouxe do exílio, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está vendo um povo tratado como é que é? Depois da disciplina. Aprendemos que, seja no contexto de Jó, aonde Deus prova o obediente, ou no contexto do Salmo 137, aonde Deus vai levar e redirecionar o desobediente, a disciplina de Deus não é para destruição, mas é para nos levar de volta ao caminho da obediência, de volta ao propósito. Amém? Então não reclame de estar passando por uma fase difícil. Às vezes é necessário refletirmos e entendermos: será que isso que eu estou passando é porque em algum momento eu fiz um atalho e saí fora do propósito? Saí do processo? Uma coisa eu posso dizer: a gente entende poucas coisas que Deus faz, irmãos. Pouquíssimas coisas dentro da Bíblia nós entendemos. Mas de uma coisa acho que nós podemos dizer com bastante base bíblica, que é o modo operante de Deus no processo. Qual que é esse modo operante? Deus não revela o processo, Deus revela o propósito. Sabe, Deus te mostra aonde Ele quer que você chegue, muitas das vezes, mas Ele não te mostra como é que vai ser o caminho, como é que vai ser o propósito, o processo, desculpa. Foi assim com Abraão. Deus chega em Abraão e fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Bom, qual era o projeto de Deus para a vida de Abraão? Vou fazer de você uma grande nação. Mas vou por onde, Senhor? Eu não vou te contar. E Deus faz assim com Noé. Deus chega diante de Noé e fala assim: olha, rapaz, constrói uma arca aí de tanto tamanho para frente, para trás, para os fundos, de altura, de largura, de quarto, de cômodos. Faz assim. Quando estiver pronto, eu volto. E foi. Deus não falou mais com ele. Deus voltou para fechar a porta, depois que o dilúvio desceu. Deus não avisou para Abraão que nesse projeto aí, nesse caminho aí, até fazer dele uma grande nação, teria tantos percalços no caminho. Deus não falou para Noé que no processo ali do caminho para construir essa arca, ele ia ser tão injuriado, tão atacado, ia ter tantos problemas, e nem falou para ele aonde ele ia construir. Deus só falou para ele construir. Deus, quando chega para Maria e fala assim, em Lucas capítulo 1, agraciada de Deus, olha, você vai ficar grávida, você vai ter um filho, que ele será chamado Filho do Altíssimo. Você vai dar o nome de Jesus, e vai ser dado o nome dele, vai ser dado a ele o trono de Davi. Reinará sobre o seu povo, e o seu reinado jamais terá fim. Outro. Maria recebe o propósito. Olha, você vai ser a mãe do Salvador. Mas Maria jamais podia imaginar como é que ia ser o processo. Tendo que fugir para lá, tendo que fugir para cá. Jamais podia imaginar que ia ter seu filho numa manjedoura, que ia passar por tanta dificuldade, que ia fugir para todo lado, e no final das contas ainda ver o seu filho pregado na cruz do Calvário. Não podia imaginar como ia ser o processo. E Moisés, e José. Olha, Moisés passou. Deus chama Moisés, Deus tinha um propósito na vida de Moisés desde que ele nasceu. Vocês conhecem a história, foi colocado aí nas margens do rio Nilo, ali a filha de Faraó pega ele,
e ele é criado no palácio. Mas o fato é, irmãos, que Moisés passou 40 anos pensando que ele era alguém. Quando ele chega ali, mata que ele sai, ele tinha 40 anos de idade, quando ele sai e encontra ali o egípcio maltratando o judeu, e vai ali como, eu sou o libertador, e achando que ele era alguém, e foi lá e matou o egípcio, e poucos dias depois está lá 2 judeus se contendendo, brigando, discutindo, ele chega e quer apaziguar, e o judeu olha para ele e fala assim: rapaz, quem você pensa que você é? Você vai matar um de nós que nem você matou o egípcio? Aquilo ali caiu a ficha dele que ele não era ninguém. Ele achava que ele era, mas ele não era ninguém. E aí Moisés foge. Passa 40 anos pensando que não era ninguém. Ou seja, 40 anos ele passou achando que era alguém, 40 anos ele passou pensando que não era ninguém, até que Deus aparece para ele numa sarça. Fala assim: rapaz, olha, volta lá, que você saiu totalmente do processo. Eu tinha um propósito para você, rapaz, desde que você nasceu. Mas você saiu totalmente do processo. Você não esperou, você já foi, já matou o camarada lá, você já fez tudo errado. O interessante é que Deus, Ele é especialista em consertar as coisas quebradas. Moisés estava quebrado ali. Você, estou aqui no meio desse deserto, não sou ninguém. Sabe, é aquela história do... Tem coisas, né? Que só Deus pode consertar na nossa vida. Foi preciso Deus falar com Moisés para que ele voltasse ao processo de novo. Voltasse ao propósito. O objetivo que Deus tinha planejado para a vida dele. E aquela história, né? Do carro quebrado. Conta a história que tinha um carro quebrado no caminho. E o dono já tinha feito de tudo para consertar aquele carro. Várias pessoas passaram, tentaram consertar também. Ele já tinha feito de tudo, entendia um pouco de mecânica, mexe daqui, aperta dali, e nada. E ele passou ali o dia inteirinho ali com o carro quebrado. Muitas pessoas tentaram ajudar, mas ninguém conseguiu. Até que passou um senhor. Parou perto dele e falou assim: problema aí, amigo? Estou com o carro quebrado aqui o dia inteiro. Posso te ajudar? Ele olhou assim e falou assim: pode, né? Falar que não. E ali, aquele homem foi ali, aquele senhor foi ali, em poucos minutos, vou dar a partida lá. E ele falou assim: quê? Vou dar a partida lá. E ele foi lá, deu a partida e o carro pegou na hora. E ele falou assim: mas como? Como você conseguiu consertar o carro? Ele falou assim: prazer, eu sou o Henry Ford. Foi eu que construí esse carro. Então tem coisas na minha vida e na sua vida que só Deus vai conseguir consertar. É porque só Ele que nos conhece, foi Ele que nos formou. E Ele sabia muito bem que Moisés estava ali quebrado. Mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Que ele precisava voltar para o caminho. E Moisés passou os outros 40 anos da vida dele. Tirando o povo do Egito, seguindo ali o projeto, o propósito. O fato é, meu irmão, que todo processo de crescimento espiritual requer um esforço pessoal. A gente quer passar pelo processo sem se esforçar. Nós temos aqui na nossa igreja vários médicos. E se nós tivermos um problema aqui, certamente, rapidamente alguém vem e socorre. Mas eu pergunto para você, se eu vier aqui com um jaleco de médico, um crachá de médico, eu sou um médico? Sim ou não? Não. Porque para ser médico, tem que estudar praticamente uns 9 a 10 anos aí, para ser um formo. Pagou o preço para poder ser médico, passou pelo processo. Muita gente quer ser muita coisa, mas não quer passar pelo processo. Muita gente quer fazer coisas mirabolantes, quer estar em evidência, quer estar fazendo isso ou aquilo, mas não quer fazer o esforço de passar pelo processo. Sabe, quando você descobrir o propósito, fica mais fácil de entender qual é o processo. Em Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia vai mostrar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do processo. E ele vai mostrar o oleiro no processo de transformar o barro em um vaso.
Isso ensina-nos muito, é uma passagem conhecida, mas ela nos ensina muito, e está muito dentro desse contexto. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 18:3, desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me sua palavra dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É muito interessante essa passagem. E ela cabe aqui uma reflexão, porque nós vamos ver aqui 3 estágios. 3 estágios. O primeiro estágio que eu quero dizer para você é o barro no seu estado natural. E aí eu volto à pergunta, será que eu estou aonde eu deveria estar? Aí eu pergunto, qual estágio você está desse processo de transformação? O barro no seu processo natural é o primeiro estágio. Longe do oleiro, por conta própria, sendo pisado, sem forma, longe de qualquer processo. Este é um homem longe do oleiro. Então olha só, se você está lutando com as suas próprias forças, se você está tentando entender o sentido da sua vida, se você está na forma que está sendo pisado, massacrado, judiado, não tem forma, hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra, porque você já viu quando pisa um barro, uma hora ele fica de um jeito, outra hora ele fica do outro, julgado a sua sorte. Esse é um estágio. Talvez você esteja assim, longe do oleiro, lutando com as suas próprias forças, e você fala assim, mas nada dá certo para mim. Eu começo a fazer uma coisa, vou tentando fazer uma forma aqui, vou tentando me virar aqui, e não dá certo. Aí eu desisto, começo de novo, tento fazer outra forma, tento fazer outra coisa, e não dá certo. Está lutando com as próprias forças. Ou você pode estar no estágio 2, o vaso sendo moldado, iniciando o processo de transformação. Ele está agora na mão do oleiro. E vou dizer uma coisa para você. Você já viu que nós cantamos aquele hino? Quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Sabe por quê? Porque quando você vem, que você entrega a sua vida a Jesus, e Ele pega a sua vida e começa a transformar, começa a te moldar, começa a fazer você uma nova criatura, começa a mudar, sabe, o seu formato, você começa a mudar a sua aparência, você já não é mais a mesma pessoa, é um processo de transformação, mas está ali as digitais dele, e aí você sai, e no meio do processo você abandona, você volta de novo para o barro, você volta de novo sem estar pronto. Esse é um problema, irmãos, que muitas pessoas acometem, achar que já estão prontos, e não esperam o término, se precipitam, mas você não consegue. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não consegue viver longe, sabe, porque você já não tem mais aquela forma de barro do mundo, longe de Deus, as digitais de Deus estão na sua vida, e aonde você vai, as pessoas ficam assim, você não consegue fazer mais do que você fazia, mergulhar no pecado como você mergulhava, você fica meio lá, meio cá, sabe, tem hora está na igreja, outra hora não está, você fica tentando se definir, é porque Deus já colocou as digitais dele na sua vida, Ele está só você esperando, Ele está só esperando você voltar, Ele diz assim, Senhor, eu dei uma quebrada aqui, assim como foi relatado pelo profeta Jeremias, o vaso quebrou. Mas Deus falou assim, não tem problema, vem cá, filho, vamos fazer de novo. Me dá a liberdade de moldar você novamente. Me dá a liberdade de mudar a sua vida.
fazer de você o que eu pretendo que você seja. Tudo isso é um processo, porque o propósito de Deus é fazer você um vaso de honra. Mas para chegar no vaso de honra, você tem que passar pelos processos de transformação. Mas às vezes, você já está com roupa de crente, vindo para a igreja, frequenta todos os cultos, mas as coisas não estão perfeitas ainda, não estão certas ainda, não estão prontas ainda. Você ainda está no processo, e eu digo para você, não pule fora, não antecipe o término do processo que você está passando, porque ainda falta a etapa do forno. Depois que o vaso está pronto, aparentemente pronto, mas eu já aceitei Jesus, já fiz a classe de batismo, já passei pelas águas, pastor, estou pronto. Não, irmão, está pronto não. A gente tem que aceitar esse processo do forno, que é o processo que nós vamos criar resistência, resiliência, para que a gente possa estar realmente pronto para ser usado. Um vaso molhado ali, que ainda não passou pela resistência, ele não pode ser usado, ele não está pronto ainda. Mas entender o processo do forno, irmão, é um problema difícil. Difícil, porque a gente acha que está pronto. Olha, eu vou contar aqui, mas não vou dar o nome. Às vezes, teve passar por esse processo, nos faz muito pontos de interrogações. Teve um irmão aí que fez seminário, frequentador da igreja, líder de ministério, terminou o seminário, e ele chegou perto do pastor ali e falou assim: eu estou pronto, eu quero ser consagrado a pastor. O pastor ali falou assim: ainda não é o tempo. Como assim não é o tempo? Ainda não é o tempo. E esse irmão ficou indignado, injuriado, saiu da igreja. E eu acho que as maiores pedradas que nós recebemos aqui foi dele. E isso mostra o quanto ele não estava pronto. Espere, irmãos. Sabe por quê? Sabe quando você vai saber que você está pronto? Você vai estar pronto quando você perceber que o tempo de humilhação, quando chegar a hora do tempo de honra, você vai lembrar de quem te colocou lá. Só vive o propósito quem suporta o processo. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você já viu aquela história? Mateus, se eu não me engano, capítulo 21, que Jesus vem entrando em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O pastor Hamilton até citou esse versículo hoje de manhã. Que já profetizado pelo profeta Zacarias no capítulo 9, que Jesus entraria montado num jumentinho. Eu vou parafrasear aqui uma historinha do jumentinho, que é a seguinte: o jumentinho e a sua mãe, é o que a Bíblia relata, que o jumentinho estava junto com a sua mãe. E quando o jumentinho volta para sua mãe, ele diz assim para a mãe dele: mãe, você não está entendendo. Eu fui andando pelas ruas e flores foram caindo à minha frente. Eu fui andando pelas ruas e tapetes foram sendo estendidos para mim, mãe. Eu fui andando pelas ruas e eu fui sendo ovacionado. E a mãe diz para ele assim: não, meu filho, você só recebeu toda a glória que você recebeu é porque Jesus estava sobre você. Se Jesus não tivesse sobre você, nada disso teria acontecido. O tempo que nós passamos pelo forno é para que nós, quando estivermos pronto, nós entendermos que nós somos somente um vaso de barro, que guardamos um tesouro precioso, como o apóstolo Paulo fala, que a essência preciosa
está dentro de nós para que nós não nos gloriemos, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele, tudo é por ele. Então estarmos prontos a entendermos que nós não somos nada, insignificantes, que se não for a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nada acontece. Estar pronto é ser humilde, estar pronto é estar debaixo da obediência, estar pronto é ser um servo, fazendo aquilo, nada mais aquilo que o seu Senhor manda. O problema é quando nós estamos prontos, nós nos ensoberbecemos, achamos que somos o cara, achamos que estamos fazendo o que está sendo acontecido. O que está acontecendo é por causa de nós, e não por causa de Deus. Por isso que os processos passam para nos ensinar. E nós vamos estarmos prontos quanto mais nós percebemos que nós não somos nada, quanto mais nós percebemos que nós somos carentes de Deus, quanto mais nós percebemos que nós somos totalmente vulneráveis, mais perto nós estamos de dizer assim: Senhor, pode me usar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Conclusão, e eu termino aqui. Qual é a fase do processo que você está? Aí cabe a você. Na forma natural do barro, nunca teve um encontro com o oleiro, nunca se rendeu aos pés de Jesus, nunca se entregou na mão do oleiro e falou: Senhor, muda a minha história. Estou cansado de viver nesse lamaçal de lama. Estou cansado de ser pisado, escravo do pecado, perdido neste mundo. Estou cansado de lutar com as minhas próprias forças e nada acontece. Hoje é uma noite que você pode dizer assim: eu quero começar o processo nas mãos do oleiro. Eu quero entregar minha vida a Jesus e falar: Senhor, muda tudo, transforma tudo. Eu já percebi, olha, você se rende, sabe? Fala assim: olha, já vi que eu não dou conta. Eu te pergunto, se você não está nas mãos do oleiro, para essa vida terrena, passando tanta dificuldade, com um vazio dentro de você que você nem entende, tenta buscar alegria em tantas coisas deste mundo, e nada, é tudo momentâneo. Quando chega o dia seguinte, você está triste, abatido, amargurado, com ansiedade, com depressão, e você fala assim: meu Deus. Essa mensagem tem 3 endereços, irmãos, e um deles é este. Que processo você está? Você nem começou, está na forma natural. Natural é o homem natural, é o homem que não vê as coisas espirituais, que não entende as coisas de Deus, anda com as suas vistas terrenas, não consegue andar por fé. Mas você pode se entregar na mão do oleiro aqui e falar: Senhor, dá uma vida nova para mim. Eu vou experimentar ser moldado pelo Senhor. Ou você pode estar numa fase já um pouco avançada. Você pode estar sendo moldado no processo de transformação, mas sem entender o propósito. Sabe, você está aqui com muitos questionamentos. De que momento é esse na sua vida? Você está em processo de transformação, mas você não entende o que Deus quer de você ainda. Olha, uma coisa eu posso te garantir: o que Deus não quer da sua vida. Eu não sei qual que é o propósito dele para a sua vida, mas eu posso dizer o que não é, o que ele não quer, o que não é propósito dele. É que você fique sentado, parado. O vaso é para ser usado. O vaso é para ter forma. Deus te chamou com um propósito, e esse propósito você tem que se dispor ao processo. Deus quer te usar. A obra de Deus é grande, tantos ministérios. Deus quer você ativo, quer você participante. Mas se você está aí parado, não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Mas talvez você tenha essas perguntas. Talvez você já está no forno, está pronto, aparentemente pronto, e
talvez esteja mesmo, já criou a forma. Você é um cristão. Você é um cristão. Servo de Deus, caminha para a igreja. Mas talvez você está no forno, pensando que está esquecido. Eu quero dizer para você, Deus não vai deixar você passar do ponto. Você não está esquecido. O oleiro está te olhando, ele sabe muito bem a hora que você vai estar no ponto certo, que criou a resistência certa. Sabe quantos anos eu passei no forno, aqui nessa igreja? Mais de 10 anos. Esperando, aprendendo, me colocando à disposição. Mas ainda não era o tempo. E por muitas vezes eu me questionei: Senhor, o Senhor me tirou de um lugar que eu era tão ativo, tão envolvido. Mas Deus falava: aprende primeiro. Aprende um pouco mais. Aprende um pouco mais. E eu sempre procurei ser obediente, porque eu já tinha aprendido que a desobediência me custava um preço alto. E eu fiquei quietinho, aonde Deus mandou que eu ficasse, no forno, criando resistência, criando resiliência. E às vezes você que está aqui, está fazendo esses questionamentos para Deus: Senhor, por quê? Porque parece que ninguém me vê. Porque parece que eu fui colocado numa prateleira e ninguém me aciona. Eu quero dizer para você que no tempo certo, irmãos, na hora certa, dentro do propósito dele, porque aí você não vai se balançar com qualquer problema que venha. Sua casa vai estar firmada sobre a rocha, que pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a enchente, mas ela não vai ruir. Recentemente um pastor chegou perto do pastor Hamilton e falou para ele assim: eu estou pronto. Estou pronto para trabalhar. O pastor Hamilton falou assim: olha, que Deus fala para mim que você está pronto. Você está pronto. Eu acho que ainda não é o momento. E ainda bem que nós temos um Deus que se revela. E o pastor Hamilton estava na direção de Deus, porque pouco tempo depois a notícia não foi boa sobre aquele pastor. Vocês entendem, irmão, como é que isso funciona? É o tempo de Deus, é na hora certa, é na hora que Ele determina. O que eu e você temos que fazer? Estamos firmes. Eu convido você a se colocar em pé. E eu quero fazer uma oração. E antes de eu orar, eu quero dar oportunidade para você. Preste atenção, você, que o Espírito Santo está falando no seu coração, dizendo que você, olha, você está no estágio ainda inicial de barro, você ainda não se entregou às mãos do oleiro. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para falar para você essa palavra e dizer assim: olha, aceite o processo, o projeto que eu tenho para você, e se entregue ao processo. Deixa eu moldar a sua vida, entregue ela nas minhas mãos. Eu tenho um projeto maravilhoso para você, e além de tudo, eu tenho um projeto eterno para a sua vida. E você não vai chegar nesse projeto, você não vai chegar na eternidade, se você não se entregar nas mãos do oleiro. Levante a sua mão, aquele que nunca disse um sim para Jesus. Você que nunca disse um sim para Jesus, dizendo assim: Senhor, eu me entrego em tuas mãos, muda a minha história, eu me rendo, eu já não consigo mais. Dá um sinal, nós vamos orar por você. Você que nunca disse um sim para o oleiro, e você quer fazer isso essa noite, falar assim: olha, eu preciso
que a minha história seja mudada. Eu já não consigo mais, eu me rendo, Senhor. Muda a minha vida. Eu já não consigo mais com as minhas forças. Que bom que você não consegue. Porque quem vai entrar agora no projeto de transformação vai ser o Senhor Jesus. Mas você precisa dizer um sim para Ele. Ele não vai arrombar o seu coração. Ele está batendo aí, o Espírito Santo de Deus está aí. Batendo, dizendo assim: se você abrir, eu vou entrar. E vou fazer de você uma outra pessoa. E vou estar com você junto em todas as situações. Tem alguém? Levante bem alto para que eu possa ver. Alguém que quer entregar a vida para Jesus essa noite, dizer um sim para o Senhor. Deus te abençoe. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Uma nova vida, uma nova história começa hoje, ser transformada pela mão do oleiro. Mais alguém que quer dizer sim para Jesus, entregar a sua vida, dizer assim: muda a minha história, Senhor. Faz tudo novo de novo. Eu não consigo mais, eu me rendo aos teus pés. Levante a sua mão com um sinal. Não perca essa oportunidade. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Você já tentou de todas as formas. Você está vendo o estado que você se encontra e você está dizendo assim: eu sei que eu não consigo. Não deixe que nada te prenda. É só um sim. Sim, Senhor, muda. Eu me entrego. Sim, Senhor, eu me rendo. É só isso. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mais alguém? Não perca essa oportunidade. Levante as suas mãos. Você que nunca aceitou a Cristo como teu Salvador. Se não tem mais ninguém, o pastor já está orando com ele ali. Eu quero orar por você que está nas outras etapas, cheio de questionamento, cheio de dúvidas. Mas eu quero dizer para você: permaneça firme. E o Senhor vai te dar força para vencer. E vai te dar respostas essa noite. E se você está num caminho da redireção de Deus, você está fora do caminho, está pagando algumas consequências. Irmãos, quando a gente erra, às vezes tem erros que são tão graves, que a gente passa muitos anos só trabalhando para corrigi-los. Mas Deus está nessa fase também com você. Vamos orar. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor em que situação você se sente. Em que fase você se sente. Quais as respostas que você precisa. Qual a força que você precisa. Qual é a direção. Se o Senhor te mostra pelo menos o propósito dele para a sua vida, para que você possa ficar mais à vontade pelo caminho, esperando o tempo dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença, a Tua palavra nos mostra, Pai, que como as fases desta vida, Senhor Deus, requer de nós fé, entendimento, entrega, Senhor Deus, obediência, Pai, para seguirmos, Senhor Deus, dentro dos Seus processos, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a vencermos, Pai. Nos ajuda a ficarmos firmes, Senhor. Dá em nós força, Pai. Dá em nós, Senhor Deus, perseverança, Senhor. Para que nós não nos afastemos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que permanecemos firmes nos processos, Pai. Porque sabemos, Senhor Deus, que Tu tem um final precioso para nós. Que o Senhor tem um projeto de bem e não um projeto de mal. Que o Senhor tem um projeto, Senhor Deus, que vai nos enaltecer. Que vai, Senhor Deus, colocar-nos, Senhor Deus, em situações melhores, Pai. Porque os Teus planos para nós são muito além daquilo que pedimos ou pensamos ao Senhor, Pai. O Senhor tem, Senhor Deus, grandes planos, Pai, para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a passar por este momento, Pai. Nos ajuda a entendermos as fases, Pai. Nos ajuda a aceitarmos, Pai, o lugar que nós estamos, Pai. Porque se nós estamos aqui dentro do Seu processo, Pai, é porque nós estamos aonde deveríamos estar, Senhor. Nós estamos, Senhor Deus, no caminho que deveríamos estar, fazendo aquilo que deveríamos fazer, do jeito que estamos fazendo. Ah, Deus. Mas sabemos, Pai, que tem pessoas aqui que se desviaram, Pai, desse processo. Que procuraram atalhos, meu Deus. E estão pagando, Senhor Deus, as consequências desses atalhos. Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, a voltar de novo para o processo, para que possamos estar no centro da Tua vontade.
E em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, tudo isso que estamos vivendo, crendo, Pai, que o Senhor está no controle da nossa história. Ah, Senhor, molda, Senhor Deus, conforme o Teu querer. Molda, Senhor, conforme a Tua vontade. Faz, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Pai. Desenvolve em nós, Pai, o caráter, Senhor, que sempre é necessário que tenhamos. Desenvolve em nós, Senhor Deus, a forma que é necessário que tenhamos. Senhor, desenvolve em nós a humildade que é necessário que tenhamos, Pai. Desenvolve em nós, Senhor Deus, a limitação que é importante que nós reconheçamos, Pai. A nossa vulnerabilidade, Senhor. Que jamais tenhamos um espírito altivo. Que jamais, Senhor, entendamos que estamos onde estamos é porque é mérito nosso, Pai. Que por mais, Senhor Deus, cheguemos aonde vamos chegar, porque o Senhor vai nos colocar, mas em que em nenhum momento, Senhor Deus, a soberba suba ao nosso coração. Que entendamos sempre, Pai, que o Senhor é Deus e nós somos apenas servos. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, podeis tomar assento.